imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor nos concede. Louvado seja o nosso bom Deus por isso. Que nós possamos nesse dia ter esse momento pela manhã na presença do Senhor. Momento para louvá-lo, para reconhecer os seus poderosos feitos. Momento também para orarmos uns pelos outros, todos clamarmos ao nosso Senhor. Mas também um momento único e especial para meditarmos na sua santa palavra. Vamos começar esse momento então com o Senhor, a nossa escola dominical desta manhã, orando. Convido você a fechar os seus olhos e vamos juntos falar com o nosso Senhor. Eterno e poderoso Deus, na manhã deste domingo, ó Pai, nós clamamos a Ti. Clamamos, ó Pai, para que primeiramente o Senhor, através do Teu Espírito Santo, esteja, ó Pai, trazendo a cada um de nós, por meio da Tua palavra, o alimento vivo, o pão que desce do céu, ó Pai, e nos fortalece, nos nutre, nos vivifica por meio da Sua palavra. Também, ó Pai, ao iniciarmos esse dia, queremos, ó Pai, clamar a Ti, para que o Senhor possa, ó Pai, por meio das orações, por meio dos louvores, falar, ó Pai, ao nosso coração de uma maneira muito especial. Nos transforma para a Tua honra e para a Tua glória. Aperfeiçoa, ó Pai, em nós o Teu agir a cada dia, a cada momento, e que assim possamos ser servos e servas do Senhor, discípulos e discípulas, ó Pai, do Teu santo nome. Visita-nos, ó Pai, nesta manhã, com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo. Traz, ó Pai, a cada um de nós aquilo que nós efetivamente precisamos. É isso, ó Pai, o que nós oramos,
é isso que nós clamamos, é isso que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, você é muito bem-vindo para ter esse momento conosco. Essa é a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista e você é o meu convidado para termos esse período, esta horinha aqui juntos, louvando a Deus, orando e meditando na sua santa palavra. Nós vamos então dar prosseguimento nesse momento à nossa escola dominical e nós vamos todos juntos cantar um hino. Vamos cantar um hino que fala da nossa certeza. O hino do Inário Novo Cântico de número 105. Esse hino é intitulado A Certeza do Crente e a nossa certeza é o amor de Deus. Juntos, louvemos ao Senhor com este hino. Sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos se as vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Amém. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós cremos naquele que é poderoso, que o seu nome é o Deus Todo-Poderoso, Senhor da história, Deus dos impossíveis. É nele que nós cremos. E é ele que nós louvamos e glorificamos nesta manhã. Nós vamos imediatamente já passar para o momento de estudo da palavra do Senhor. E ao longo dos últimos 13 domingos, nós temos meditado sobre esse tema, superando os obstáculos. A vida é certamente
um emaranhado de obstáculos que surgem diante de nós. São obstáculos na nossa vida familiar, na nossa vida material, financeira, na vida física, emocional e inclusive na vida espiritual. O cristão, ele não é isento, ele não é imune de enfrentar adversidades e ter obstáculos diante dele. Não há nada na palavra de Deus que nós podemos dizer que, olha, Deus está falando que nós não teremos dificuldades. Nós vimos isso na história de Esdras, na história de Neemias, na história do profeta Ageu, e desde a semana passada nós temos visto isso na história de Esther. Temos meditado no livro de Esther. No domingo passado nós meditamos no capítulo 1 e 2 do livro de Esther. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3 e 4. Se você nunca leu o livro de Esther, eu te convido a ler. É um livro de uma leitura cativante, uma leitura empolgante. Certamente é um livro que muito nos ensina. Hoje, especialmente, nós vamos continuar a falar sobre o agir de Deus, mas destacando especialmente que o nosso Deus levanta um mediador. Certamente, o mediador não é Esther. Esther não é a mediadora. Esther é um símbolo daquilo que Deus faz ao longo da história. O agir de Deus, portanto, conforme nós veremos, inclusive no nosso texto base, capítulo 3, finalzinho do capítulo 2, mas principalmente o capítulo 3 e o capítulo 4, nós veremos que a história é marcada pelo agir do Senhor. Deus não se faz alheio na história. O nosso Deus é um Deus que está presente na história. No último domingo, meditando no capítulo 1 e 2 do livro de Esther, nós vimos especialmente a apresentação de 4 dos principais personagens desse livro. Falamos sobre Assuero, todo o seu orgulho e sua vaidade. Falamos sobre a rainha Vasti, a bela rainha Vasti, mas que movida também pelo orgulho e pela vaidade e tentando enfrentar o rei, acabou perdendo a sua posição como rainha junto à Pérsia. Vimos ainda a personagem central do livro, a jovem Hadassa, cujo nome grego será Esther. E falamos também sobre o seu tio, que era o cuidador dela, o sábio Mordecai. Um homem comum, mas que foi usado pelo Senhor para a glória do Senhor. Um homem como qualquer um outro, que voltou do exílio, mas que compreendeu os propósitos de Deus na vida do seu povo e se dispôs a servir a Deus. Falamos então desses 4 primeiros personagens: Assuero, Vasti, Esther e Mordecai. Para completarmos a voga, completarmos o enredo deste livro, falta-nos falar de Amã ou Ramã. A pronúncia pode ser das duas formas. Aquele que vai se levantar como um opositor, não de Mordecai, não de Esther, mas o opositor nem tampouco do povo de Deus, mas o opositor dos planos de Deus, aquele que tenta se levantar contra os planos de Deus e, consequentemente, se levanta contra o povo de Deus, contra Mordecai, contra Esther, mas que Deus vai manifestar a sua vontade na sua história. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ramã e vamos continuar a falar sobre Esther e como Deus desperta Esther na angústia para o serviço a ele. Então, o agir de Deus, Deus levanta um mediador, quando e como ele quer. E, meu irmão, minha irmã, é maravilhoso sabermos isso, que Deus não está alheio à história, mas ele se faz presente na história. Eu gostaria de começar o nosso estudo dessa manhã destacando exatamente isso. A história humana
é um registro dos poderosos atos de Deus, pois Ele, o nosso Deus, é o Senhor da história. Eu estou usando para ilustrar isso exatamente duas frases de um autor muito conhecido no meio brasileiro, que é C.S. Lewis. E C.S. Lewis, ele escreve sobre diversos assuntos. E numa das suas obras, ele fala um pouquinho sobre a história. E em suas palavras, ele diz: a soberania de Deus é um porto seguro no qual podemos ancorar a fé em meio aos testes da vida. Crer que Deus é soberano é um porto seguro para nós, um porto seguro do qual nós podemos tranquilamente estar ancorados nas tempestades. É muito interessante a atitude dos barqueiros quando vem um tornado, quando vem um furacão, especialmente furacão, né, no mar, e a atitude deles diante desse risco. Se eles estão no caminho do furacão, eles se dirigem até um porto o mais próximo possível e firmam ali a sua âncora, prendem-se ali os seus barcos e esperam a tormenta passar. Crer que Deus é soberano é um porto seguro para nós no momento das tormentas. Pois quando parece que tudo está se perdendo, Deus age de forma notável. Deus age de forma notável. Foi assim que Deus agiu, por exemplo, na vida de Noé, no momento do grande dilúvio, na vida de Abraão, quando parecia impossível Deus cumprir a sua promessa, mas Deus o fez. Foi assim que Deus agiu na vida de Moisés, na vida de Josué, dos juízes. Foi assim que Deus agiu na vida de reis, profetas, de sacerdotes, de Esdras, Neemias, como a gente viu, e é assim que ele está agindo na vida de Esther. Quando tudo parece que está se perdendo, Deus age de forma notável. Hoje, em nosso estudo, eu gostaria de destacar que o livro de Esther é uma história verdadeira de um Deus real. Um Deus que levanta um mediador para livrar o seu povo. O livro de Esther, portanto, é uma história verdadeira. Como vimos semana passada, é uma história verdadeira na qual Deus usa homens e mulheres reais para cumprir o seu plano, para fazer os seus propósitos. Hoje veremos que o livro de Esther é uma história real, uma história na qual Deus levanta instrumentos dele para resgatar o seu povo. No último domingo, nós começamos a falar sobre os 4 primeiros personagens. Assuero, falamos sobre Vasti, Esther, falamos sobre Mordecai, e eu me lembro que nós encerramos falando do capítulo 2. O capítulo 2, ele se encerra com uma história aparentemente solta no meio do livro, mas é uma história que vai ter muito significado daqui adiante. Mordecai, andando ali próximo ao palácio, ele escuta 2 eunucos conspirando contra o rei Assuero. Assuero não era um homem bom. Assuero era um homem mau, um rei ímpio, um rei que não era temente a Deus. Pelo contrário, oprimia os judeus. Assuero ouve essa conspiração contra Assuero, e o que Assuero vai fazer? Será que, diante dessa situação, convém salvar a vida de um homem mau? Ou será que Mordecai, movido pelo seu senso de justiça e comprometido com a lei de Deus que fala para honrar as autoridades, será que Mordecai vai fazer tudo para preservar a vida de Assuero? O que você talvez faria? Se soubesse algo que poderia prejudicar de forma injusta uma pessoa ímpia, uma pessoa má, o que você faria? É interessante que o texto, que está lá no finalzinho do capítulo 2, versículo 21 a 23, vai nos contar dessa conspiração que Mordecai fica sabendo. E Mordecai vai e conta para Esther, e Esther vai e fala ao rei, e o rei vai e manda investigar isso, descobre que é verdade, e um detalhe: manda-se registrar no livro
das crônicas reais que Mordecai descobriu essa conspiração. Mordecai, um homem que preservou a vida do rei, porém agora Mordecai vai ganhar, em vez de uma recompensa, um opositor, e esse opositor será Amã ou Ramã, o Agagita. Ramã, ele é uma espécie de braço direito de Assuero em todo o reino. Vamos ler Esther, capítulo 3, agora sim entrando no nosso texto dessa manhã, versículo 1 e 2. Diz assim: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Amã, ele se tornou uma espécie de braço direito de Assuero, o maioral dos príncipes, o primeiro-ministro, digamos assim. É interessante que o texto diz que Amã é um descendente de Agag, por isso ele é chamado de Agagita. Agag, se você ler lá no segundo livro de Samuel, é o antigo rei dos Amalequitas. E quem eram os Amalequitas? O povo que por tantas e tantas gerações tentou destruir os judeus. Os Amalequitas, historicamente, foram opositores aos judeus. E Amã era um descendente do rei dos Amalequitas. Amã, ao se tornar essa espécie de primeiro-ministro na Pérsia, ele deveria ser honrado em todo o reino. Mas é interessante que o texto diz que Mordecai, sabendo quem era Amã, se nega a honrá-lo. Porém, a ação de Mordecai trará consequências não apenas para ele, mas para todo o povo judeu. Mordecai não honraria aquele que tentou exterminar o seu povo. Mordecai não quis se dobrar e se curvar perante aquele que tentava, era um descendente daquele que tentou matar, tentou exterminar o seu povo. Porém, a atitude de Mordecai vai se tornar uma atitude pública, conhecida por todos, e trará consequências. Vamos ler Esther, capítulo 3, versículo 3 a 6, diz assim: Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quer dizer, todo mundo ficou sabendo que Mordecai não se curvava. Perguntaram por quê. Mordecai disse que não se curvava porque era judeu, sendo ele um agagita. E agora vão fazer fofoca para Amã. Vamos lá falar para Amã para ver se Mordecai vai confirmar tudo isso. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o império de Assuero. Mordecai, ele fazia parte do povo judeu, e o povo judeu estava espalhado no Império Persa. O Império Persa, ele foi se expandindo e foi dominando muitos povos, e ele tinha uma política de mescla, de miscigenação dos povos. Então, os povos estavam muito misturados e muitas vezes as pessoas já nem sabiam a qual povo pertencia o seu vizinho, pertencia aquela pessoa com quem eles conviviam. Mas especificamente no caso de Mordecai, chegou a Amã a informação de que é judeu. E naturalmente brotou em Amã a sua origem étnica para vingar-se de Mordecai. Ele sabia que Mordecai era judeu, mas na verdade a ira de Amã não foi apenas contra Mordecai, mas a ira de Amã
vai ser contra todo o povo judeu. Amã levanta-se como um descendente realmente de Agag. Amã mostra ser um agagita, aquele que intenta contra o povo do Senhor. A partir então dessa decisão que toma conta de Amã, podemos dizer que surge uma estratégia, uma decisão maligna que vai mover não apenas o coração de Amã, mas vai mover também o coração do rei, a partir de outros interesses que se colocam. Amã, ele aproveita-se do cargo, aproveita-se da sua influência e do acesso ao rei, e ele começa a traçar um plano contra os judeus. Afinal de contas, Mordecai e os judeus são os seus inimigos. Amã, ele se aproveita desse acesso ao rei e ele promove uma aliança ímpia, uma aliança movida por desejos malignos do coração. Amã vai fazer uma aliança com o rei. E esta aliança não é para benefício do povo, não é para o progresso da Pérsia, não é para o desenvolvimento cultural, mas é uma aliança com um desejo maligno que toma conta do coração. Esther 3, versículo 8 a 11, disse assim: Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei, em outras palavras, eu vou cobrar daqueles que executem as obras, 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Continuando. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Hamedata, o agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. É interessante que há uma aliança entre Amã e Mordecai. E essa aliança não é uma aliança pensando no coletivo, mas pensando nos indivíduos. Qual é o objetivo de Amã? Exterminar os judeus. Como ele vai conseguir o apoio do rei Assuero? Para conseguir o apoio do rei Assuero, ele então faz uma oferta a Assuero. E qual que é a oferta que ele faz a Assuero? Finanças, uma oferta de dinheiro. O rei Assuero já era muito rico, a Pérsia era uma potência na época, mas como nos ensina Provérbios de Salomão, a ganância ela se torna como matar a sede com um copo de água salgada, ela se torna algo insaciável. E Assuero é tomado pela ganância, pelo desejo de ser mais. Assuero é tomado também pela sua vaidade. Uma das estratégias de Amã para dar fim aos judeus e para convencer o rei a apoiá-lo nisso é dizer: eles são um povo diferente, um povo estranho. Talvez eles se levantem contra o teu reino. Eles vão tentar te desobedecer em algum momento. Em outras palavras, eles pegaram Assuero pela vaidade. Pegaram Assuero pelo seu desejo de ser grande, de ser temido, de ser poderoso. E também diz Assuero, né? Olha, aqueles que cumprirem a lei e matarem esses judeus vão ficar com o despojo dessa guerra. Mas nós cobraremos 12.000 ciclos de prata de cada um deles. Em outras palavras, o reino vai se enriquecer. Assuero foi tomado, foi seduzido por isso. Tirou o anel da sua mão, que era o anel de selar a correspondência. O anel que garantia que aquela correspondência tinha a ciência e a aprovação do rei. Entregou para Amã e disse: está aí. Faça com esse povo como tu queres. Você tem carta branca, em outras palavras, para fazer o que desejar. Uma aliança ímpia, movido por desejos malignos do coração, e uma aliança que terminou em um decreto que desprezava os judeus e que mostrava
toda a ousadia do coração distante do Senhor. Ester 3, versículo 13 e a segunda parte do versículo 15 diz assim: enviaram-se então as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. O rei e Ramã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Em seu coração ímpio, Amã e o rei foram de tal forma tomados pela vaidade, tomados pelo desejo de vingança, que eles emitiram um decreto dizendo que os judeus seriam destruídos, mortos, aniquilados, exatamente no dia 13 do mês 12, um dia antes da celebração da Páscoa judaica. Um dia antes da data mais importante do calendário dos judeus. Um dia antes do dia em que eles celebravam que eles foram libertos pela mão do Senhor dos egípcios. É interessante que o Império Persa, ele tinha uma estrutura toda imponente e muito bem organizada. E uma das coisas que funcionava muito bem no Império Persa era o sistema de correios. Existiam estradas reais que facilitavam a entrega de correspondências. E esse decreto foi impresso, foi copiado pelos escribas e foi encaminhado para todos os reinos, todas as províncias, para que todas as pessoas soubessem que no dia 13 do mês 12 poderiam ser mortos, aniquilados os judeus. Eles não poderiam se defender e aqueles que os matassem ficariam com os seus bens, poderiam saquear as suas riquezas. E em meio a esse decreto tão maligno, a cidade de Suzã estava perplexa. Mesmo uma cidade ímpia, uma cidade de uma mescla de pessoas, ficou atônita, dizendo: como o rei autorizou isso? Como o rei está autorizando tamanha atrocidade? Mas o rei e Ramã bebiam, se alegrando, rindo daquilo que aconteceria com os judeus. Amã aproveitou-se do seu cargo e cumpriu os desejos malignos do seu coração, o desejo de vingança. Certamente cumpriria os desejos de Agag, o rei dos amalequitas, exterminar os judeus, acabar de uma vez por todas com esse povo. Um povo que eles não sabiam porquê, mas havia resistido a tantos e tantos problemas. Uma decisão maligna, uma decisão ímpia, movido por corações ímpios, mas que agora se revelará na expressão do amor de Deus por esse povo no dia da sua angústia. Rapidamente, a partir do espalhamento da notícia pelos correios, rapidamente todos ficaram sabendo disso que iria acontecer. A notícia se espalhou e trouxe muita angústia a todos os judeus. Os judeus ficaram perplexos, assustados, sem saber o que fazer e como fazer. Eles não sabiam como reagir, eles não sabiam o que esperar desse dia. Ester capítulo 4, versículo 1 a 3 vai dizer assim: quando soube, aqui especificamente falando de Mordecai, mas aí a gente vê o versículo 3 falando de todo o povo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. A notícia trouxe perplexidade,
trouxe uma postura que não é uma postura de preocupação intensa apenas, mas é uma postura de voltar-se para Deus. Não é o desespero que tomou conta dos judeus, mas é uma postura de reconhecer que havia um Deus que era maior do que eles. Joel capítulo 2, versículo 5 fala exatamente disso também, que diante das más notícias, o seu povo deveria voltar-se para Deus com jejum, vestindo pano de saco e cobrindo-se de cinzas. Certamente Joel está se referindo a uma situação como essa. Diante das más notícias, não é o desespero, não é a aflição, não é a angústia, não é a busca desenfreada por soluções que estão fora de nós, mas é o voltar-se a Deus. Diante daquilo que parece impossível de resolução, o povo judeu entendeu aqui que eles deveriam voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus com jejum, com lamentação, vestindo-se de pano de saco, que era uma simbologia do desvencilhar-se de si mesmo para depender de Deus. A notícia se espalhou, trouxe angústia, mas também trouxe a busca do Senhor. É interessante que a gente pode fazer um paralelo dessa situação com a situação que nós estamos vivendo. No meio de todo esse turbilhão de notícias ruins que nós temos vivido nos últimos tempos, o que você fez? Se desesperou, ficou aflito ou buscou a Deus? Olha um ponto interessante para a gente pensar. Mordecai, que é o personagem que a gente está vendo aqui, ele vê em Esther uma esperança. Mas é interessante que agora ele vai começar a ter um debate indireto com Esther. Ele não podia estar na câmara de Esther, e tampouco Esther poderia vir até ele. Mas Esther manda um mensageiro, e esse mensageiro vai fazer esse debate, esse diálogo entre as ideias de Esther e aquilo que Mordecai espera dela. Vamos lá para Esther capítulo 4, versículos 5, 7 e 8. Diz assim: Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir. E lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Afinal de contas, por que ele estava de pano de saco? Porque muitos judeus estavam vestidos assim? Ela não sabia. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Continuando. Também lhe deu o traslado do decreto escrito, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. No coração de Mordecai, Esther era a esperança. A rainha era a esperança. No coração de Mordecai, Esther intercederia pelo seu povo, e certamente ali haveria livramento. Mordecai vê em Esther uma esperança, mas Esther não vê da mesma forma. Esther não vê a mão invisível de Deus. Esther, ela vê a situação de uma maneira natural, não como Deus agindo. Mordecai vê tudo aquilo e fala: Esther, é com você agora. Nós aguardamos em você. Suplique ao rei, peça misericórdia ao rei, certamente algo poderá ser feito. Mas Esther é tomada pelos seus medos, pelos seus pavores. Esther não vê Deus agindo. Esther vê Deus distante. Esther não vê Deus naquela situação. Capítulo 4 de Esther, versículo 10 e 11, diz assim: Então respondeu Esther a Ataque e mandou dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que ele viva.
e eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Esther disse para Mordecai: é impossível. Eu não vou há pelo menos um mês na presença do rei. Se eu for, eu vou ser morta. Eu quero preservar a minha vida. Esther estava vendo aquela situação dizendo: eu sou a rainha da Pérsia. Esther não estava se vendo como uma judia. Esther não estava se vendo como parte do povo, afinal de contas, ninguém sabia a sua origem, a sua descendência. Seu nome era o nome grego, não era mais o nome judeu, Hadassa. Não, ninguém sabia quem era ela e ela via o fato de ser rainha da Pérsia como a possibilidade de livramento dela. Afinal de contas, ela diz: se eu for lá, possivelmente eu serei morta. Se eu for lá, possivelmente eu serei morta. Esther não estava vendo a mão invisível de Deus. É necessário que o sábio Mordecai use meios para incentivar Esther a cumprir os propósitos que ele via na vida de Esther. É interessante que Deus vai agir por meio dessa palavra de incentivo, de motivação que vai vir de Mordecai para Esther, para que Esther perceba que há um propósito a ser cumprido nela, por ela e para o povo judeu. Esther, ela vai ser incentivada pelo seu tio. E é interessante a forma como seu tio vai tratar Esther. Mordecai, movido pela fé, mas movido também pelo senso daquele que resgatou, o resgatador de Esther, aquele que cuidou da órfã Hadassa. Ele abre os olhos dela dizendo: Esther, veja aquilo que Deus está fazendo. Esther 4, versículo 13 a 17 vai dizer assim: então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estarem na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Em outras palavras, se você está achando interessante ser a rainha da Pérsia, não pense que isso vai te proteger. Continuando. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta que fosse levada a rainha. Ele dá um chacoalhão por meio das palavras do servo de Esther, para que Esther percebesse e falasse: Esther, Hadassa, você é judia. Não pense que pelo fato de você ser rainha da Pérsia, você vai se livrar dessa sentença. E digo mais, se você não fizer nada, Deus vai nos socorrer, Deus vai nos livrar. Deus não precisa de você, você é instrumento de Deus, Hadassa. Não pense que você é importante, porque Deus usa quem quer, como Ele quer. Aquelas palavras certamente doeram nos ouvidos de Esther. Ela estava se vendo como rainha da Pérsia e seu tio mostra para ela que ela não era apenas a rainha da Pérsia, mas ela era uma judia que precisava se ver como judia. Alguém que deveria lembrar quem era e a qual povo ela pertencia. E mais, Mordecai, na sua sabedoria, diz para Esther: Esther, será que não foi para isso mesmo que Deus te colocou nessa conjuntura? Será que você não se tornou rainha para isso mesmo? Abra os olhos, Esther. Veja Deus agindo. Deus tirou você da nossa casa, trouxe você aqui para isso, Esther. Abra os teus olhos, minha filha. Continuando o texto. Então, disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Esther percebeu agora qual é o seu papel. Ela percebeu que ela poderia ser um instrumento,
uma mediadora do agir de Deus. Esther fala: eu vou, mas eu preciso de pessoas intercedendo por mim. Eu e as minhas servas vamos orar, vamos jejuar, mas Mordecai, vá você também, ajunte todos os judeus, orem, intercedam, jejuem por mim, e eu vou falar com o rei. E uma das frases mais belas que eu acredito do livro de Esther, quando fala sobre fé: se perecer, pereci. Lutero, ele mesmo comenta que o livro de Esther não é um livro que ele gostava muito. Mas quando ele vai para a dieta de Worms, sabendo que ele tinha um salvo-conduto apenas para ir e não para voltar, sabendo que pouco tempo antes, algumas décadas antes, outras pessoas com ideias semelhantes a dele, como Savonarola, como John Hus, foram mortos mesmo tendo salvo-conduto pelos líderes da igreja cristã romana. Quando Lutero vai para Worms, ele vai e diz: eu vou na confiança de que Deus vai me proteger, mas se eu morrer, certamente a minha morte não será em vão. Esther percebeu isso. Se perecer, pereci, mas não é em vão, porque Deus vai fazer os seus propósitos. Mordecai havia dito para ela: se você não fizer nada, Deus vai fazer de outra forma. Nós temos que compreender isso. E o texto se encerra dizendo: Mordecai vai e ajunta pessoas para interceder por Esther, interceder por aquele ato. Deus age por meio de Mordecai. E Esther percebe que há um propósito a ser cumprido nela, por meio dela, junto ao povo judeu. Esther percebe que ela seria uma mediadora do povo judeu. Esther, ela vê, a partir de agora, a mão invisível da provisão de Deus. Esther compreendeu que não era mais o medo que deveria tomar conta do seu coração, mas a partir do encorajamento de Mordecai, ela poderia ser o instrumento de Deus para libertar o seu povo. Ela poderia ser como rainha, não ali por acaso, mas como rainha, ela poderia ser um agente de Deus no meio do seu povo. Esther compreendeu que Deus agia na história por meio dela, ou agiria por meio de um outro instrumento, mas Deus agiria. Assim como o povo judeu precisava de libertação, nós também precisamos constantemente sermos libertos pela mão invisível de Deus. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós temos que nos posicionar como um instrumento de Deus, porque Deus usa quem quer e como quer. Esther percebeu que na história não há acasos, mas há sim um Deus que age em nosso favor, por nós, mas um Deus que nos chama também para agir e age através de nós. Esther percebeu que ela era um instrumento de Deus. Ela percebeu que ali Deus a estava chamando para uma grande obra. E essa obra seria o agir de Deus na história do seu povo. Meu irmão, minha irmã, a história de Esther é realmente uma história maravilhosa. Uma história de como Deus age, como a mão invisível da provisão de Deus está sobre o seu povo. Que Deus nos use para a sua glória. O que vai acontecer agora? Esther, movida pela fé, ela diz: eu vou falar com o rei. Orem e jejuem por mim. Será que o rei vai atendê-la? Será que o plano de Amã vai dar certo? Será que os judeus vão ser aniquilados? No próximo domingo nós vamos continuar essa bela história, a história da provisão de Deus sobre o seu povo. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos desperte sempre para juntos meditarmos na sua santa palavra, na riqueza do seu ensino para cada um de nós. Irmão, minha irmã, vamos curvar nossas cabeças nesse instante, vamos orar. Quero convidar você a ter esse momento com Deus. Como nós falamos, Esther se torna um instrumento de Deus, um instrumento para a glória dele. Vamos orar para sermos também instrumentos para a glória do Senhor. Eterno e poderoso Deus,
na manhã deste domingo, tua palavra nos desafiou, ó Pai, a sermos instrumentos do Senhor, instrumentos para a tua glória. Sairmos, ó Pai, muitas vezes de um marasmo no qual estamos inseridos. Sairmos, ó Pai, de uma apatia espiritual. Sabermos, ó Pai, que o Senhor nos usa como quer e quando quer, ó Pai. Certo? Muitas vezes estamos como Esther, muito mais alegres em sermos a rainha da Pérsia do que em reconhecermos-nos como povo do Senhor. Ó Pai, abre os nossos olhos para que reconheçamos que estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Abre os nossos olhos, ó Pai, para compreendermos que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração devem estar, ó Pai, na eternidade, nas tuas coisas, nas riquezas celestes e eternas. Ó Pai, fala ao nosso coração, ó Pai, por meio da tua palavra. Que o teu precioso ensino desta manhã nos encoraje a sermos instrumentos para a tua glória. Que saibamos, ó Pai, que o Senhor não depende de nós, pelo contrário, é um privilégio podermos te servir. Que tenhamos a humildade para saber, ó Pai, que nós não somos, ó Pai, nada do que meros instrumentos, canais do teu agir. Te louvamos e te agradecemos e clamamos, ó Pai, para que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, aplique a tua santa palavra nas nossas vidas nesta manhã, ó Pai. Abençoa-nos e nos guarda. É assim que nós oramos, rogando a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã que está acompanhando esta mensagem, que cada um de nós possamos ser abençoados e fortalecidos por ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrarmos, gostaria apenas de destacar aqui que hoje, pela graça do Senhor, retornaremos às nossas atividades presenciais, seguindo todo o protocolo de segurança, com tudo aquilo que a legislação municipal nos determina. Hoje, dia 23, às 18h30, retornaremos às nossas atividades e convidamos você a participar conosco. Teremos um momento de culto, de adoração, de louvor, de meditação na palavra do Senhor. Lembrando, obrigatório o uso de máscara facial. Na entrada do templo haverá a aferição da temperatura. Orientamos a todos que ao entrar e ao sair higienizem as mãos com álcool em gel que será disposto em vários locais junto ao templo. Evite, por mais que seja gostoso, os abraços, os apertos de mão. Mantenha-se o distanciamento social, o templo já foi preparado para que possamos manter o distanciamento social e nós limitaremos o número de pessoas conforme a legislação municipal. A única restrição é pessoas com sintomas gripais. Esses pedimos que acompanhem o nosso culto pelo Facebook e assim poderemos retornar com segurança e debaixo dos cuidados do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e tenha um ótimo e abençoado domingo na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando sempre